hoje é o Salmo 82. Né? É um salmo curto e é um salmo desafiador. E eu chego nele nesses dias que nós acompanhamos aí, depois, né, de nós termos acompanhado a retirada das tropas americanas lá do Afeganistão, e com tantas tristezas junto com essa retirada, né? Com tantas notícias, com tantas lutas que a gente vê. Também nós observamos que, normalmente, nessa hora, quem sofre mais são os mais pobres, os mais sem condições de defesa, né? E os poderosos continuam mais poderosos, né? Também a gente observa, para frente, daqui 2 dias, o dia 7 de setembro, prometendo várias manifestações em diferentes cidades do país, e pelo menos 2 tipos de manifestações, uma a favor do governo, outra contra, e a gente torcendo para essas manifestações não se encontrarem, né? Que é bom que cada um fique no seu pedaço, cada um no seu quadrado, que manifestem as suas vontades, mas que não se acheguem. E a gente não sabe quantas dessas pessoas, quantos de nós estamos sendo levados por notícias verdadeiras ou por aquilo que eles chamam hoje de narrativas, né? A gente ouve, a gente entra na torcida, a gente tem as nossas opções, mas os poderosos continuam e continuarão poderosos enquanto Deus permitir. E os que precisam ser ajudados ficam ainda mais para trás. Então a gente fica revoltado às vezes vendo essas histórias, né? Se não bastasse isso, às vezes acontece coisa no trabalho que a gente não gosta, em que os poderosos continuam por cima e passam a perna naqueles que têm opinião própria, aqueles que têm uma posição pessoal que pode até ser identificado como minoria. E num país que defende as minorias, não é bem assim, não. Você sabe, há injustiças também no trabalho. Há injustiça nos lares, há injustiça nas escolas. Justamente onde a gente espera que venha decisões corretas, nem sempre vem. Nem sempre vem as decisões segundo a vontade de Deus. E o Salmo 82 trabalha com isso. Eu vou ler, vocês vão observar que parece um tribunal acontecendo. O juiz, o grande juiz é Deus. O versículo 1 apresenta a cena e Deus fala. É um salmo que tem uma grande história de interpretação, e eu estou ficando com as mais antigas interpretações. Só para, se você depois ouvir outra pessoa diferente, você sabe que tem diferentes formas de ler, tá? Eu estou nos mais antigos, eu gosto de coisa antiga, né? Então, eu vou por lá. E então Deus fala dos versículos 2 até o versículo de número 7. E daí, o povo que está vendo tudo acontecer, faz uma oração. É bonito demais. Diz assim o texto: Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Bonito, não é? Eu acho assim, empolgante esse salmo. Eu gostaria de, rapidinho, contar algo dele para vocês, para ficar um pouco mais claro, para a gente poder fazer oração, né? Porque o texto é orando por justiça, e a oração é o versículo 8. Então, você tem aqui, como eu disse, uma descrição de uma cena no versículo 1, a cena de um tribunal. Deus se coloca, ou aparece no seu devido lugar, que é o lugar dele, e ele nunca sai dali. Ele está no meio da congregação divina, e no meio dos deuses ele está julgando. E aí, quem são os deuses? Não, esses deuses que você pega
alguns textos lá de Deuteronômio e de outros lugares da Bíblia, você vai observando que é uma forma de se referir aos juízes, as pessoas que julgavam, e que em Deuteronômio elas devem ser justas, seguir sempre o coração de Deus, e nunca oprimir aqueles que são oprimidos, e nunca favorecer alguém só porque ele é rico, ou favorecer outro só porque é pobre. Ele tem que ser justo, basta ser justo, e na sua justiça defender especialmente aqueles que são sem força. Por isso fala aqui de órfãos, fala de pessoas necessitadas. Mas não era o que estava acontecendo. Os juízes daquela época não estavam agindo assim. Então Deus reúne os juízes como se aqui fosse o lugar dos juízes. Ele põe os juízes aqui e começa a falar com os juízes. Dos versículos 2 até o versículo 4, ele fica falando com os juízes. E vocês estão vendo o que Deus fala para eles. E daí você imagina aqui todas as pessoas que você gostaria que estivessem aqui, que são pessoas que devem ter decisões justas, não só juízes, porque a gente falar de juiz pode ser que você pense já em alguns juízes que você conhece, ou que você tem visto por aí, mas nessa classe de juízes entram reis, entram governadores, entram presidentes, entram deputados, entram senadores, entram pais, entram patrões, entram professores, entram pessoas de poder, umas com mais poder, outras com menos poder. Então você pode imaginar quem você quiser aqui, e com essas pessoas Deus vai estar falando. Agora, por favor, coloque aqui as pessoas que você porventura conheça e que não estão exercendo bem a sua função no poder. E para essas pessoas Deus fala. Só que chega no versículo de número 5, Deus vira para o povo que está assistindo a cena, e ele fala com o povo. Fala, gente, sabe essa turma aqui? Eles são desse jeito. Daí ele fala o versículo 5. Depois dele falar o versículo 5, então, ele vira para essa turma e dá a sentença final para eles. E diante da palavra de Deus, quando você vê Deus falando isso que está no Salmo, que é a palavra de Deus, então o povo que está assistindo tudo isso, ora com fé e força o versículo de número 8. É assim que funciona o Salmo. Era uma música, era cantada, talvez cantada por vozes diferentes, para fazer a vez de Deus, fazer a vez do narrador, e no fim o povo cantava junto, feliz da vida, o versículo de número 8, porque é um salmo que dá esperança para quem sofre algum tipo de momento difícil, que você observa pessoas que deveriam decidir de uma forma e decidem contra a justiça. Então a gente apela para a Supremíssima Corte, né? Porque sabe que funciona assim, no Brasil tem aquele esquema dos graus, né? Primeira instância, segunda instância, vai para cá, vai para lá e chega Suprema Corte. Se na Suprema Corte não der certo, o Salmo nos mostra que existe uma Supremíssima Corte. Existe um juiz que está acima de todos. Por isso que Deus governa, ou Deus se assenta diante dos deuses, ou seja, dos vários juízes. Que, por sinal, se você não observou ainda, quando você e eu temos uma certa autoridade, seja em casa, seja num joguinho, seja onde for, chega uma hora que a gente começa a ficar meio cheio e a gente acha que a gente é o tal, que a gente é um Deus naquele pedaço. Por isso que Deus se reúne com esses deuses, porque a turma acha que manda, a turma pensa que acontece, que é só falar que vai todo mundo obedecer, porque ele está acima do bem e do mal. E Deus diz, não, não é assim. Você tem que obedecer à regra. A regra é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem que julgar a partir deles. Então, tenta imaginar a situação. Aqui está o pessoal que você já começou a colocar. É melhor parar, não tem espaço para todo mundo aqui, mas na imaginação é fácil, né? Você põe aí quem que você quiser. Aqui está o pessoal que dirige de forma errada, seja o lar, seja o trabalho, seja
a cidade, seja o Estado, seja a nação, seja a grande nação que é a policial, né, de todo o mundo atual, os Estados Unidos. Você pode colocar alguém ali se você pensa que está decidindo coisas erradas. E Deus reúne essas pessoas e fala com elas os versículos de 2 a 4. E nota que ali ele aponta direitinho, olha, vocês, até quando é que vocês vão estar trabalhando contra a verdade? Até quando vocês vão estar julgando de uma forma incorreta? Até quando vocês vão pisar mais em cima daqueles que já sofrem? Até quando vocês tomarão decisões que prejudicam o povo e não ajudam o povo? Até quando vocês vão estar assim? É isso, ele vai falando a partir no versículo 2. Chega no versículo 3 e 4, ele fala, olha, gente, defenda o direito dos fracos. Haja em favor daqueles mais necessitados. Liberte essas pessoas, dê condições de vida, dê condições de moradia, dê condições de trabalho. Pense nisso. Não pense no seu reino, no seu poder. Pense no povo. E aí Deus vai pegando neles. Daí chega no versículo de número 5, ele fala para nós, gente, está vendo essa turma aqui? Eles pensam que são alguma coisa, mas eles não sabem de nada, eles não entendem nada, eles vagueiam em trevas, e porque eles estão assim, perdidos, o que acontece com a sociedade? O que acontece com o mundo? Está tudo abalado, você não tem segurança, você não tem paz, você às vezes não tem nem esperança. Versículo de número 5, então, é essa colocação para nós. Fala, olha, essa turma está assim. A falta de esperança, a falta de paz, é os fundamentos da terra vacilando. O mundo não está firme, não está seguro, porque os governantes não estão governando respeitando a vontade de Deus. Daí, Deus vira para eles de novo e diz, olha, eu falei que vocês são deuses. Vocês são todos filhos do Altíssimo. A ideia é que vocês são autoridades. Vocês pensam que mandam, mas não se esqueçam. Vocês vão morrer como qualquer pessoa morre. Vocês também morrem. Vocês não são eternos. Vocês vão passar. Vocês vão acabar. Diz ali o versículo, vocês morrerão como simples mortais. E como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Bom, quando Deus está falando isso, qual é a reação do povo que está se sentindo oprimido? Que está sentindo falta de justiça? Que quer novos dias? Que deseja paz? Ó Deus, vamos lá, faz o quanto antes, faz justiça, Senhor. E porque o povo sabe que Deus está querendo fazer isso, então, e porque Deus contou que vai fazer isso, até o versículo de número 7, o povo diz, levanta-te, Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Essa é a resposta do povo. Agora, quer ver como que fica o Salmo? Eu vou ler de novo. Virado para eles e depois virado para vocês. Só não vou ler que versículo? Por que eu não vou ler o versículo 8? Porque vocês vão ler. É isso aí. Então eu não vou ler o versículo 8. O versículo 8 é de vocês. Vocês lerão na intensidade de desejo que vocês tenham, porventura, de que Deus haja e transforme a história. Se você quiser, Deus, levanta aí, né? Se o senhor quiser, se tiver afim, você lê desse jeito. Mas se não, se você quiser que Deus levante, ore com força, tá bom? Então funciona assim o Salmo. Deus chega lá e toma o seu lugar na congregação divina e no meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles ali nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais. E como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti
será que Deus vai ouvir? A partir do Salmo, parece que sim. Mas se você for para o Novo Testamento, eu espero que você tenha mais coragem de orar. Quem sabe até trema o lugar depois. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, conta uma conhecidíssima parábola. A partir do versículo 1 diz assim, lá em Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa oração, ou essa parábola, às vezes é ensinada para a gente ficar pedindo coisas para Deus e pedindo coisas. Qual é o pedido que é para ser feito? Justiça. E Jesus Cristo diz: se um juiz iníquo acaba fazendo quando ele é importunado, quanto mais Deus justo, que já falou no Salmo 82 que fará justiça, quanto mais Ele vai fazer e rapidamente, ainda que para o nosso relógio, para o nosso calendário, para o nosso gosto, parece que Ele está demorando. Mas Ele vai fazer justiça, se o seu povo clamar dia e noite por justiça. Mas daí Jesus dá uma paradinha no final e fala assim: mas será que vai ter fé para isso? Será que o povo vai acreditar que é assim? O Salmo de número 82 é desafiador, e se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai observar que tem algumas formas de ler esse Salmo, e se for uma boa Bíblia de estudo, vai dar algumas dicas muito legais. Uma das melhores Bíblias de estudo em português para você estudar Salmos é a chamada Nova Versão Internacional de Estudos. E ali o autor mostra que como esse Salmo faz parte do terceiro livro de Salmos, que começa no Salmo 93 e vai até o Salmo 93, se a minha memória não estiver boa. Então vamos ver no papel. Viu como a minha memória? Tá ruim. É do 73 até 89. Então, de 73 a 89 é o terceiro livro de Salmos. O Salmo está ali no meio, quase que no meio. E diz que no meio de 73 a 89 tem um grupo de 5 salmos que trabalham juntos, que são justamente os salmos de 79 a 83. Veja que o 82 é o penúltimo. E ele diz que o centro desse grupo de salmos, de 5, é o Salmo 81. Que faz com que você e eu não só sejamos provocados por Jesus e pelo Deus que fala nesse salmo, de orarmos: levanta-te, Senhor, faze justiça, mas que olhemos para o 81 e lembremos daquela famosa profecia, que o Senhor vem fazer justiça, começando pela sua casa. Que no Salmo 81, Deus fala sobre isso. Vocês estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, mas vocês precisam ouvir minha voz também. Então, os salmos trabalham junto, caminham junto, nos lembrando desse detalhe. Nós temos que orar: Deus, levanta-te, faze justiça. Mas nós temos que avaliar também
nos nossos mundos, nas nossas áreas de poder, onde nós temos autoridade, se nós estamos exercendo essa autoridade justamente, com a justiça divina. Se a nossa vida, por exemplo, se preocupa também com os menos favorecidos, com os pobres, com os órfãos, se tem parte do nosso orçamento para ajudar essas pessoas, seja diretamente, seja indiretamente, através dos dízimos e ofertas, como que nós estamos preocupados em exercer o nosso trabalho, se o nosso trabalho tem um espaço para um tipo de trabalho social, de atender necessitados, com os dons que o Senhor nos dá, com as capacidades que Ele nos dá. Clamar por justiça, orar por justiça é o que o Salmo 82 nos ensina. Se vai dar certo, vai, porque não é só o Salmo que diz isso, Jesus diz isso, e o Apocalipse diz que vai dar certo também, onde eles ficam clamando, até quando, Senhor? E Ele vai responder e diz que responde. Mas nós temos que estar alertas dentro do conjunto de salmos do Salmo 82, que nós temos que estar praticando justiça também. Não é só clamar por ela, mas vivê-la também. Tá bom? Dá até vontade de ler de novo o Salmo 82 para ver como vocês leriam o versículo 8. Mas eu vou deixar para esse exercício para vocês fazerem em casa. Tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, Tu que habitas no céu e és excelso e extraordinário, todo-poderoso, mas que nós vimos nos salmos, nesse culto, no início do culto, cantamos e falamos, que também estás conosco aqui e habitas entre nós. Nós te pedimos que Tu continues a santificar o Teu nome nas nossas vidas e nesse mundo que caminha, parece que querendo ficar cada vez mais solto de Ti e longe de Ti. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia. E nós ficamos vendo pessoas exercendo autoridade e poder e abusando desses poderes e dessas autoridades. Não só grandes governantes, mas às vezes até vizinhos, ou às vezes até lá em casa. Às vezes a gente é tentado a usar o poder e as autoridades que a gente tem, também de forma injusta. Que o Salmo 82 nos lembre da Tua sentença, da Tua declaração, das acusações que Tu fizeste e fazes ainda hoje. Que o Salmo 82 seja inspirador para nós sermos zelosos com práticas justas. Por isso nós te pedimos que o Teu reino venha através das nossas vidas e das nossas atitudes. O Teu reino com a Tua justiça seja vividos por cada um de nós. E isso nos anima também com a palavra de Cristo, naquela parábola lá de Lucas 18. Isso nos anima a pedir por justiça. Deus, levanta-te e vem julgar a terra, porque a Ti pertence todas as nações, inclusive a nossa nação, inclusive o nosso estado, a nossa cidade e o nosso lar. Vem, Senhor, age e transforma, traz dias melhores, para que os nossos filhos e filhas tenham esperança, para aqueles que estudam e sonham com cursos, tenham esperança de trabalho, para aqueles que sonham constituir família, tenham a certeza de ter uma casa também, um lar. Para que nós tenhamos também a resposta de todos esses impostos que a gente paga, em segurança, saúde, governo justo. Nós te pedimos, levanta-te, Senhor, e vem julgar a terra. Tira aqueles que estão impedindo dias melhores. E levanta e protege
aqueles que têm desejado fazer algo para que a nossa vida seja melhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, semana segue, não esqueçam de orar seguindo os salmos. Quebra o braço, corta a língua, faz justiça. Olha, 3 salmos. Salmo 10, Salmo 12, Salmo 82. Salmo 10, quebra o braço, tira o poder. Tirar poder, não é para... Salmo 12, corta a língua, tira o poder da fala, das decisões. Salmo 82, faz justiça, derruba e levanta. Derruba os maus e levanta os justos. Que o Senhor os abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que assim abençoe o eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vem julgar a terra. Amém.